favor. Mateus capítulo 16, por gentileza. Vamos lá. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Pessoal, enquanto você procura aí, vale ponderar a respeito dessa série que a gente pretende fazer a respeito da noiva. E todas as vezes que durante esses 3 dias a gente mencionar a respeito da palavra noiva, a gente vai estar falando a respeito da igreja. E quando a gente fala igreja, a gente não está querendo de forma alguma dizer, não que isso não seja importante, mas não é o assunto. A gente não está querendo dizer uma igreja, templo, prédio, paredes. Essa igreja que a gente está mencionando, somos nós, eu e você juntos, unidos em um só corpo. Então durante essa série, quando a gente falar a respeito de noiva, igreja, a gente está falando de nós, amém? Vão ter 3 episódios e eu quero usar o mesmo capítulo para falar nesses 3 episódios de forma expositiva, por assim dizer. Ou seja, a gente vai fazer uma sequência a partir do versículo 13 hoje. E se Deus permitir, no 3º dia a gente vai parar lá no versículo 28. Se você não trouxe a sua Bíblia e tiver alguém aí do seu lado, talvez você tenha o celular, tá valendo, gente, Bíblia é Bíblia. Mas se você não tem, fica do lado aí de alguém que tenha, acompanha junto com essa pessoa, você faz até uma amizade aí já. Vamos lá? Então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 16, e daqui a pouquinho a gente vai ler alguns versículos aí. Mas dito isso, que tudo que for tratado a respeito de noiva, a igreja é concernente a nós, a gente tem que entender que o livro de Mateus, esse que a gente vai usar nesses 3 sábados, ele é um livro escrito por um judeu, e o propósito desse homem chamado Mateus, em escrever esse livro, era provar que Jesus era o Messias. E por que Mateus, ele vai se esforçar tanto ao decorrer do livro que ele escreve, que ele registra, ele vai tentar e se esforçar tanto em provar que Jesus era o Messias? Porque os judeus, eu não sei se você sabe, mas acredito que a maioria saiba, mas é bom relembrar, os judeus colocam toda a sua esperança na vinda do Messias. E segundo alguns judeus, até hoje, esse Messias não veio. Para nós, sim, é esse Jesus ao qual a gente está falando a respeito dele hoje. Mas para os judeus, esse Messias ainda não é uma realidade. Então, para esses judeus, crerem que um homem era o Messias era algo extraordinário. E esse Mateus, um judeu, creu nisso. Como Mateus sabia que era muito difícil um judeu acreditar que o Messias já estava entre eles, Mateus pensa, acredito eu, olha, isso é um feito inédito, ninguém vai acreditar, eu conheci o Messias, vou registrar isso. Então por isso Mateus escreve com esse propósito. Quando você for ler qualquer texto de Mateus, você vai perceber que Mateus tem uma forte evidência de mostrar que Jesus é o Messias tão esperado, que Jesus é a esperança da humanidade. Ele faz questão de tentar demonstrar isso de alguma forma, seja em milagres, por exemplo, no momento quando Jesus caminha sobre as águas, tudo. Mateus sempre estava querendo dizer para os seus ouvintes: esse homem que vocês estão vendo, fazendo coisas extraordinárias, ele é o Messias. Então é para isso que Mateus escreve. E nesse texto de Mateus capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 13, daqui a pouquinho. Jesus está aproximadamente exercendo ministério há 2 anos. A gente não pode datar isso de forma cravada, mas aproximadamente 2 anos.
E a gente sabe que o ministério de Jesus no todo teve cerca de 3 anos, aproximadamente. E quando Jesus chega na metade do ministério dele, Mateus capítulo 16 vai registrar Jesus fazendo 2 perguntas para os seus discípulos. E até o versículo 19, que é o que a gente vai tratar hoje, Mateus também vai registrar Jesus fazendo 2 afirmações importantes para os seus discípulos. E é sobre essas 2 perguntas, é sobre essas 2 afirmações que eu quero falar com você hoje a respeito do que de fato é ser igreja de Cristo. Lembrando que igreja somos nós, igreja sou eu e você juntos, unidos. Então, vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Na minha Bíblia diz assim, se você não está com a Bíblia, presta atenção aqui, você vai conseguir acompanhar comigo. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Continua com a sua Bíblia aberta aí. Vamos lá. Assim como a gente, de forma ilustrativa, tentou trazer a imagem dessa pergunta de Jesus para os discípulos, vamos relembrar. Assim como dito, Jesus, quando chega na metade do seu ministério, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, quem é que as pessoas dizem que eu sou por aí? Quem é que eles falam que eu sou? E aí os discípulos vão se levantar, vão dizer: olha, mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é uma encarnação do João Batista. Outros dizem aquilo que a palavra em Malaquias capítulo 4, versículo 5 profetizou, que viria um homem no espírito de Elias. Então tem gente dizendo aí que o Senhor é Elias. Mas tem gente, mestre, falando aí que o Senhor é o profeta Jeremias. E tem uma turma aí dizendo que o Senhor é qualquer um outro profeta. Ou seja, quando Jesus faz a interrogativa para os discípulos, as pessoas compararam Jesus com um homem bom. João Batista era um homem bom, foi um homem de Deus, grande homem de Deus. O que a gente poderia dizer então de Elias? Grande homem de Deus. E o que a gente poderia falar de um profeta, Jeremias? Um homem que sentia a dor da palavra que carregava, tinha um apelido de profeta chorão, sangrava pela profecia que entregava. Vão comparar Jesus com esse homem, e ainda vai ter uma turma que vai dizer: olha, ele é só mais um profeta por aí. E o que a gente pode entender aqui, concluir, é que por mais que Jesus seja comparado com homens bons, com grandes homens de Deus por essas pessoas, a verdade é que dizer que Jesus é bom já se tornou um clichê. Porque é bem verdade que a resposta que Jesus esperava não era essa. Não desconsiderando de forma nenhuma quem foi João Batista, não desconsiderando quem foi Elias, Jeremias e os outros profetas bíblicos e assim por diante. Mas gente, a gente está falando de Jesus, a gente está falando do Senhor, a gente está falando de Deus andando na terra. E o que esse povo estava dizendo era: olha, esse homem é um homem bom. Isso virou um clichê nos nossos dias, porque, sabe, qualquer lugar que você for, se você tiver um bom discurso dizendo que Jesus é bom, as pessoas de certa forma vão simpatizar com você. Semana passada, ou retrasada, se não me engano, conversava com o pastor Luiz aqui, a gente estava batendo um papo. E aí eu falei para ele a respeito de um homem que é um evangelista, que eu estava vendo na internet. Ele faz
evangelismo em vários países. E esse homem falava assim, nessa entrevista, eu contando para o pastor, olha, quando eu vou evangelizar em um país da Europa, em outros países que tem uma certa resistência a respeito de quem é Jesus, sabe o que é que eu escuto? E aí esse homem narrava a história, ilustrava a história dele. Eu falo que Jesus morreu por essas pessoas, eles olham para mim, esse homem é brasileiro, eles olham para mim e falam, esse Jesus tinha que ter apanhado mais, esse Jesus é fraco. E aí esse homem dizia, esse evangelista, no Brasil, falando do nosso contexto, evangelizar é muito bom, e eu tenho que concordar com esse homem. Pessoal, vamos ser sinceros, qualquer lugar que você chegar com uma Bíblia na mão, pode ser uma boate no mundão, qualquer lugar, se você souber conversar e pedir, por exemplo, só estou dando um exemplo, para fazer uma oração lá, o pessoal para a festa para você fazer essa oração. O nome de Jesus, ele é bem visto em qualquer lugar, e a boa verdade é que esse pessoal que taxava Jesus de apenas mais um homem no meio de tantos outros homens bons, isso é uma contextualização dos nossos dias muito real, porque dizer que Jesus é bom já se tornou um clichê, repito isso, já se tornou repetitivo, e não dizendo que Jesus não é bom, eu quero que você entenda daqui a pouco, mas que isso já se tornou uma afirmação vencida, nós temos que concordar, que isso é muito pouco a respeito do que de fato Jesus é, nós temos que concordar. E aí no versículo 15, 17, até o 17, que a gente vai ler agora, você que está com a sua Bíblia, Jesus vai fazer a segunda pergunta nesse texto. Primeira pergunta, Jesus olha para os seus discípulos e diz, quem é que o povo fala que eu sou? E agora vamos lá, vamos ver a segunda pergunta de Jesus. Diz assim, versículo 15 ao 17. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. Então a primeira pergunta de Jesus para os seus discípulos a primeira pergunta de Jesus para a igreja, para a noiva, para nós o que é que o povo fala que eu sou? E nós como igreja temos que concordar. Todo mundo diz que Jesus é bom, mas aí Jesus vai e muda a pergunta. Mas e vocês que estão andando comigo? E você aí, que está aqui hoje, que é igreja, que é noiva? Porque se nós estamos aqui reunidos em um corpo, nós estamos aqui de fato constituindo uma igreja, de alguma forma. E aí Jesus diz, e vocês que estão comigo? Eu sou quem para vocês? Quem é que eu sou para vocês? E aí Pedro vai responder, olha, Pedro vai se levantar, e Pedro não responde por si só, porque Pedro é o líder, e Pedro ele é intrometido, às vezes sem educação, mas aí Pedro como líder levanta, enche o peito e fala, olha, Jesus, para nós o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer, Pedro, que privilégio, Deus te revelou isso, Deus te falou isso. O que a gente entende até aqui é que a afirmação de quem é igreja é diferente da afirmação das pessoas. A afirmação de quem conhece Jesus, ela é diferente da afirmação de quem não conhece. A afirmação de quem tem uma experiência com Jesus, ela passa a ser uma afirmação diferente da totalidade daquilo que nós já estamos acostumados a ver.
O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que a partir do momento em que a palavra é plantada no seu coração, algo mais começa a acontecer em você. Um sentimento diferente por esse Jesus começa a acontecer dentro de você. Algo novo começa a aparecer. E deve aparecer. Porque fato é que se a nossa profundidade em conhecer Jesus foi igual a de todo mundo, qual diferença nós estamos fazendo como essa igreja? Tem que ter algo em mim diferente. Só que quando Pedro responde, e acredito eu, sendo Pedro, pela personalidade de Pedro, acredito que Pedro deu uma inchadinha no ego. E todos nós temos ego. Jesus olhou para ele, olha, Pedro, foi Deus que te revelou isso. E eu acredito que Pedro pensou, nossa, Deus falou comigo, cara. Deus me revelou isso. Nossa, como eu sou diferente. E aí, eu imagino Jesus completando o versículo que a gente leu. Mas sabe, Pedro, nada daquilo que foi revelado a você veio de você. Porque você sozinho, Jesus disse no texto que a gente acabou de ler, porque você sozinho nunca conseguiria ter essa revelação. Mas foi o meu Pai que plantou isso no seu coração. Foi Deus que plantou isso no seu coração. E aqui a gente aprende muito a respeito do que de fato é ser igreja. E se houver alguém aqui essa noite que de alguma forma está se sentindo tocado por algo, eu quero lhe dizer de forma simples: Deus está fazendo alguma coisa dentro de você. Deus está revelando algo dentro de você. Semana passada a gente falou que o Espírito Santo Deus faz em nós, aliás, um processo de adoção. Através do Espírito Santo, Ele nos coloca na família de Deus. Quando Pedro tem essa revelação, o Espírito Santo está fazendo algo dentro de Pedro. E aqui não tem muito o que explicar. Sabe aquela coisa diferente que você sente? Parece que é emoção, mas você também não sabe explicar se é emoção. Seu peito começa a encher de alegria, dá uma vontade, sei lá, de falar alguma coisa, mas você se contém, porque você está aí no banco, e seu coração começa a encher de amor de uma forma inexplicável, só porque você está ouvindo um cara que também não é nada, falar a respeito daquilo que Jesus é. Isso é o Espírito Santo que está trabalhando em você. O que acontece é que às vezes a gente quer entender demais o Espírito Santo agir dentro de nós, e a gente não vai conseguir entender isso de forma teórica como a gente quer. Parece que a gente quer um mapa de um tesouro que vai me levar à felicidade com Jesus. Isso não vai acontecer. A vida com Jesus vai ser aleatória. A gente vai ver isso nos 2 próximos episódios. Vai ter dia que como noiva eu vou tomar pancada. Vai ter dia que como noiva eu vou ser espancado. Vai ter dia, a gente vai ver isso semana que vem, que como noiva eu vou sentir vergonha de mim. Eu vou dizer, meu Deus, semana passada, meu Deus, eu disse que você era o Cristo, Filho de Deus vivo, e agora eu estou aqui manchando o seu nome, te machucando. Mas vai ter dias também que como igreja Deus vai nos colocar em um lugar onde a gente nunca sonhou estar. E assim nós vamos viver como igreja, de forma aleatória. É isso que o livro de Eclesiastes diz com muita clareza. Salomão escreveu Eclesiastes, olha, o sol nasce para todo mundo. Para quem é igreja, o sol nasce. Para quem não é, o sol nasce. Vai ter dia que a nossa vida vai ser de luto. Vai ter dia que vai ser de festa. Independente de
fazermos uma declaração tão forte como a de Pedro, e ter coragem de bradar: tu és o Cristo, Filho de Deus. E depois que a gente vê essas duas perguntas que Jesus faz aos seus discípulos, eu quero te convidar para que a gente veja duas afirmações que Jesus faz para os seus discípulos. E vale pensar, eu até esqueci, um erro meu, quando a gente mencionar que tem discípulos, dá para entender que a gente também está falando a respeito de igreja, da noiva. Somos discípulos de Cristo, ou vamos nos tornar hoje. Amém? Vamos ler o versículo 18. Apenas, a gente vai ficar no 19. Jesus primeiro faz duas perguntas. Ó, quem é que o pessoal aí diz que eu sou? Primeira pergunta. Depois Jesus faz uma segunda pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: ó, tu és o Cristo. Pedro tem uma revelação do Pai. E aí, depois da afirmação de Pedro, Jesus faz duas afirmações. Respondeu o que Pedro respondeu. E aí no versículo 18, olha o que Jesus vai falar: agora eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, minha noiva, somos nós, e as forças da morte não a conquistarão. O que seria essa pedra que Jesus afirmou que ia edificar a igreja sobre ela? Porque o que a gente tem que analisar no texto, agora eu quero pedir você um pouquinho de concentração, para a gente entender essa parte. Vamos lá. Se essa pedra fosse edificada sobre Pedro, e Pedro fosse a igreja, de forma literal, a gente estava perdido. Porque a gente vai ver um Pedro semana que vem, se a gente continuar o texto, mas vamos deixar para semana que vem, se suspense. A gente vai ver um Pedro que vai ter algumas falhas, que se ele de fato fosse igreja, ele não teria. Não que nós, como igreja, não sejamos falhos, mas se fosse depositada uma responsabilidade de Pedro ser igreja no geral, a gente não poderia confiar tanto nele. E, entre aspas, eu quero dizer que essa pedra é Pedro, sim e não. Por quê? Eu vou te explicar. Essa pedra é Pedro quando ele confessa que Jesus é o Cristo. Então, quando é que a igreja é constituída por Jesus? Quando nós, como igreja, estamos na condição de dizer: tu és o Cristo, Jesus é meu Senhor, eu aceito Ele, eu me rendo a Ele. Então, quando eu digo, Jesus é o meu Senhor, o Gabriel diz, Jesus é o meu Senhor, o Éder diz, Jesus é meu Senhor, e assim por diante, a gente, dentro dessa afirmação, a gente forma uma igreja. A gente constitui uma igreja juntos. E a bem verdade, já aplicando para nós, é que a gente conclui então que, se eu quero ser igreja, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer o que Pedro fez. E o que é que Pedro fez? Ele confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu a afirmativa que Mateus tanto queria. Pedro estava dizendo: Jesus é o Messias. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então a igreja, ela está constituída na minha declaração do senhorio de Cristo. Isso não quer dizer que eu seja um homem perfeito.
Isso não quer dizer que você vai ser uma mulher e um homem perfeito. Não. Mas isso quer dizer que eu vou ter que viver afirmando todos os dias que eu sou igreja. Portanto, eu vou ter que viver dizendo, quando eu cair, me machucar: Cristo, você é meu Senhor. Cristo, você é meu soberano. Cristo, eu estou com você. Jesus, segura minha mão. Eu estou machucado, eu estou ferido, eu caí, eu errei. E a gente é igreja. A gente se torna igreja, aliás, quando a gente entende que a gente está perdido. Enquanto você não entender que você está perdido, você nunca vai ter coragem de declarar de coração que Jesus é seu Salvador. Se eu entender que eu estou perdido, que nada faz sentido para mim, e encontrar nesse Jesus salvação, eu começo a ser mais um membro dessa igreja. E sabe, tem gente perdida aqui essa noite. Tem alguém perdido aqui. Se você reconhecer que você está perdido, você vai constituir uma igreja que afirma, independente de qualquer situação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, para a gente terminar, vamos ler o versículo 19, e a gente vai ver aqui a segunda e última afirmação de Jesus. A gente viu duas perguntas, e agora a gente está vendo duas afirmações. A segunda afirmação de Jesus, depois da resposta de Pedro, no versículo 19, olha só: eu lhe darei, ele está falando para Pedro, olha só, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A chave para a entrada no reino dos céus é a confissão do senhorio de Cristo. Quando é que essa chave é virada na nossa vida? Quando alguém prega para nós, e a gente abre o nosso coração e diz: o Senhor governa a minha vida. Pedro, esse mesmo Pedro, que teve essa revelação, teve a chance de participar dessa chave que foi aberta para tanta gente. Lá em Atos capítulo 3 diz que Pedro pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Ali a chave do reino foi aberta, porque o evangelho foi pregado e alguém pôde dizer e aceitar Jesus como Salvador. Nessa noite a gente está pregando o evangelho. As chaves do reino estão sendo abertas aqui para alguém. Alguém, quando essa chave aqui for aberta, pode levantar a sua mão e dizer: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu sou igreja, eu quero ser uma noiva que vai ser apresentada diante de Jesus, como a gente disse aqui, sem mancha, sem mácula. Eu quero viver isso. Eu estou tendo aqui uma experiência com Jesus diferente. E Jesus vai dizer: olha, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que Jesus está dizendo basicamente é: olha, eu vou te dar as chaves do reino, tanto para você como para os discípulos. Quando vocês pregarem o evangelho e alguém aceitar Jesus, quando essa confissão, que com a minha boca eu confesso que aceito Ele, for feita na terra, automaticamente lá no céu, Deus está dizendo: os pecados estão sendo cancelados. Ele aceitou. Na terra é ligado uma confissão, no céu é cancelado os seus pecados. Eu digo de forma literal, não estou passando pano.
para ninguém, pregando uma mensagem assim, não. É assim, se é salvo. Não existe outro jeito para ser salvo. Somos salvos pela graça de Deus. Isso é inquestionável. Isso é algo bíblico, não inventado. Não existe nada que a gente possa fazer para ser salvo. Nós não somos de forma alguma salvos por obras, mas para as obras. Quero concluir contando uma história que aconteceu aqui na nossa igreja. Esqueci a data agora, lembrava a data. Não foi aqui nessa nave assim, principal da igreja, foi no terceiro andar, eu me lembro como se fosse ontem. Um menino perdido. E, não sei, por algum acaso, caiu de paraquedas naquele acidente. Eu me lembro como se fosse ontem, uma mensagem ser anunciada e essa mensagem de fato necessária. Eu me lembro de um louvor ser cantado, aquela música que a gente gosta bastante, Pai Nosso. E naquele momento, esse jovem sentiu-se perdido. Tudo parecia aleatório. Parece que tudo tinha desaparecido à volta desse menino. Só existia uma voz dizendo: eu posso ser seu pai. Se você confessar, eu posso ser seu pai. Se você viver para mim, eu posso transformar a sua vida. Se você acreditar e dizer que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, a sua vida vai ser transformada. E naquela noite, esse jovem, no seu consciente, diz: olha, eu quero esse Jesus. E hoje eu olho para trás e eu não entendo como é que esse jovem foi cair aqui. E tem uma frase do evangelista que eu me identifico bastante para contar a história desse jovem. Spurgeon certa vez disse: eu me esforcei para encontrar Jesus. Eu me esforcei para buscar Jesus. E quando eu percebi, era Ele que tinha me buscado. Esse jovem sou eu. Um dia eu tive coragem de confessar que Jesus era o Cristo, o Senhor da minha vida. De lá para cá, eu errei muitas vezes. De lá para cá, por muitas vezes, eu não me senti digno de ser essa igreja. De lá para cá eu aprendi muito também. De lá para cá eu cresci com Jesus. E tenho crescido até hoje. Graças a uma afirmação. Que foi dizer: Jesus, você é o Senhor da minha vida. Eu estou perdido, eu não encontro esperança em mais nada. O único lugar que eu estou achando para me apoiar é nesse homem aí que eles dizem que é bom. Esse homem que as pessoas dizem que é bom e que eu também achava um homem bom. Eu sempre pensei que Jesus era bom. Mas um dia eu tive coragem de dizer: não, ele não é só bom. Você é o Cristo. Você é o Senhor da minha vida. E nas suas mãos entrego a minha vida a partir de hoje, para me lapidar, para cuidar de mim. Nessa noite, eu queria que você ficasse de pé.